Graça e paz a todos. Estarmos aqui e estarmos nesse momento, então, finalizando esse dia, mais um dia de instrução para os irmãos e finalizando com a exposição da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? Agora o desafio, né? 15 minutos. Bom, irmãos, o texto escolhido para hoje, na verdade é um capítulo escolhido para hoje. Esse capítulo, nós vamos ver esse capítulo como que nós estivéssemos numa espécie de planador, sabe? Onde passamos por cima da floresta e vemos o desenho do rio, vemos a geografia de cima. E hoje nós não vamos estar de helicóptero ou algo assim, aterrissar e ver folha por folha, sabe? Árvore por árvore. Mas o objetivo disto, ou desta escolha, é realmente mostrar para os irmãos que sim, é possível pregar em textos curtos e em textos longos, focado na intenção do autor do texto, né? Lógico, o primeiro autor, o próprio Espírito Santo de Deus, e em segundo lugar, Lucas, que tinha então uma intenção no registro do texto. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler o verso 1 e 2, e para que não fique cansativo só na minha voz, pedir ao pastor Ricardo que faça a leitura do verso 3 ao 10, e aí eu concluo. Todos acharam? Bom, diz assim o Senhor em sua palavra, Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim será maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há 30 anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fechar nossos olhos? Pai Santo, damos graças por esse texto e pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes e aqueça os nossos corações com as verdades eternas aqui contidas, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Bom, irmãos, dois grandes problemas do ser humano se encontra em algo que conhecemos como ego, ou como orgulho humano. Um certo desejo no coração de ser reconhecido ou ser chamado de justo, de alguém correto, por aquilo que ele faz. Irmãos, a impressão minha está falhando o microfone. Acho que está falhando. Bom, é em gel. É esse? É um spray. Mas pode? Não vai me dar choque depois desse negócio? Som, obrigado. Se ele cair aqui é o cheiro do álcool. Isso. Ou se começar a trocar as pernas, né? Bom, irmãos, o fato é que o ser humano, ele vive assim, ele vive numa construção constante, uma construção de imagem, ou de autoimagem, uma tentativa de sempre parecer melhor do que ele é, e isso se dá ao fato do que aconteceu em Gênesis 3. Né? Gênesis capítulo 3, você tem a rebelião humana ali, o ser humano representado em Adão e Eva, nossos primeiros pais. Naquele momento, a humanidade, nos nossos primeiros pais, declaram guerra contra Deus, e essa guerra ela vai gerar consequência, ela vai gerar morte, mas não somente isso, ela gera ainda numa vida que está caminhando para a morte, ela gera uma vida vivida a partir de medo e de vergonha. É exatamente o que a gente percebe em Gênesis 3. Né? Adão e Eva, eles sentem medo de Deus e vergonha um do outro. Uma rebelião e um afastamento agora, uma desconexão de Deus, uma desconexão uns dos outros, e a gente vai perceber uma desconexão, inclusive, com a própria criação.
né? Eu costumo brincar o seguinte: o pessoal gosta muito de natureza e coisa e tal, e tem gente que romantiza isso, né? Como se a natureza fosse algo assim belo e maravilhoso. Só que quando a gente olha para Gênesis 3, na verdade, fora do jardim, a natureza quer te matar. A natureza quer acabar com você. Então não romantizemos isso, essa ideia. Por quê? Porque o ser humano, parafraseando aqui Jonathan Edwards, tá? Se a terra pudesse se abrir e tragar todo ser humano que peca continuamente contra Deus, porque ela está gemendo por causa desse pecado, aqui também fazendo referência a Paulo, a terra faria isso. Então, esse é o fato. Estamos completamente desconectados de Deus, uns dos outros, e desconectados da própria criação. E a afetação do pecado, essa desconexão, que gera uma vida de medo, uma vida de vergonha, uma vida de pavor da própria morte, ela acaba, infelizmente, infectando qualquer proposta de religiosidade meramente humana. Qualquer tentativa de se parecer justo ou de fazer alguma coisa que te faça meio que merecer o céu, ou se trata de uma proposta religiosa humana, porque a proposta da reconexão do homem com Deus, da humanidade uns com os outros e com a própria criação, se encontra num Deus que se apresenta neste texto com ou a partir de determinadas características. Se fôssemos para ter uma frase, então, para impactarmos o texto, ou para definirmos ou resumirmos o texto, Deus tem prazer em encontrar pecadores e restaurar o relacionamento que foi perdido. E este é o Deus que se apresenta, então, como Pai do Senhor Jesus Cristo. É importante, inclusive, marcar isso, porque o Deus cristão, ele é único, ele é exclusivo e ele carrega características, né? Alguém poderia dizer, vem cá, Alá não seria talvez uma versão do Deus cristão? Não, a não ser que Alá seja pai de Jesus, e Jesus seja filho e Deus ao mesmo tempo. Como não é o mesmo Deus. O Deus cristão tem características próprias e pessoais. E dentre essas características se encontra o seu prazer pessoal em encontrar pecadores e restaurar o relacionamento perdido. Nós vemos então essa revelação de Deus. E o próprio Filho nos revela quem é o Pai. Quem é esse Pai que o ser humano se desconectou e precisa se reconectar? É um Deus que se move em busca do pecador. É um Deus que se alegra profundamente. Em todas as três parábolas, se alegra profundamente quando encontra o que estava perdido, o que estava distante, desconectado dele, e o traz de volta. E mais, um Deus que argumenta. Um Deus que argumenta com atos, um Deus que argumenta com palavras. E a argumentação final desse Deus é o próprio Cristo, o Filho dele, Jesus. Jesus, o Logos de Deus. Jesus, a ação de Deus. O ato de Deus. Jesus, o Verbo vivo. O texto, então, vai nos revelar um Pai que se move em nossa direção, se alegra quando nos encontra e que vai argumentar com Cristo, o seu ato e a sua palavra viva. Viva. Jesus propõe, então, 3 parábolas, a partir do verso 3 em diante. Mas é importante marcarmos e lembrarmos o seguinte. Sim, poderíamos estudar ou pregar separadamente cada parábola e cada lição preciosíssima sairia dessa parábola. Só que precisamos conectar a parábola com o objetivo da formulação de Jesus, o objetivo da contagem da parábola. E qual é o objetivo? Verso 1 e 2 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
Devemos lembrar então que Jesus ele vai ser perseguido pelos religiosos de sua época em vários momentos, exatamente por se aproximar de publicanos e pecadores. Pessoas que aos olhos da religião da época eram vistos como menores, como de menor qualidade, como pessoas rejeitadas pelo próprio Deus, né? Jesus ele vai inclusive ser, em determinado momento, acusado de ser um comilão, um beberrão, né? E que anda com gente que não presta. Interessante, né? Interessante esse detalhe. Então, essa turma, essas pessoas se aproximavam de Jesus e era algo constante. E o verso 2 vai dizer que os fariseus e os escribas, eles murmuravam contra isso, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, então, no verso 3, vai propor essas 3 parábolas com um objetivo: dar uma resposta para homens e mulheres que realmente se acham superiores a outros homens e mulheres e que, inclusive, fiam a sua vida, confiam a sua dignidade naquilo que eles realizam como religião. E é muito interessante também o fato que os embates que Jesus vai ter em toda a sua caminhada, normalmente são com os religiosos. Eu não sei se na leitura dos evangelhos dos irmãos, os irmãos já perceberam esse detalhe, que quando Jesus trata com pecador, meretriz, publicano, enfim, quando Jesus trata com um pecador, ou publicamente conhecido, ou declaradamente assumido, Jesus não briga com eles. Jesus vai os inquirir ao arrependimento, usando a palavra de Deus para isso, mas não tem briga. Os embates de Cristo sempre se dão quando Jesus está frente a frente, ou numa mesma cena em que homens, no caso aqui dos textos, né, os fariseus, os escribas, então esses homens, os doutores da lei, se colocavam diante de Jesus para questioná-lo. Bom, e aí, então, propõe essas 3 parábolas. Nós vemos, então, a revelação desse Deus que tem prazer em encontrar pecadores e restaurar o relacionamento perdido. E na primeira parábola, nós vemos que ovelhas rebeldes serão resgatadas. Ovelhas rebeldes serão resgatadas. Lembrando o seguinte, que ovelhas rebeldes não se tratam apenas de pessoas que um dia estiveram num ambiente religioso ou na igreja e que por um motivo ou outro se afastou. Mas ovelhas rebeldes se tratam de uma referência a Gênesis 3. A um povo constituído de homens e mulheres que era de Deus e que se perdeu, se rebelou contra Deus. Então, de maneira geral, todo aquele que está perdido e que o Pai for atrás destes, estes serão resgatados. Irmãos, é por isso que nós pregamos. Porque a gente não precisa ter dúvida disso. Dúvida nenhuma disso. Eu posso proclamar o Evangelho em qualquer ambiente ou com qualquer pessoa que se faça possível e necessário, crendo que o Senhor irá resgatar os seus, para a glória dele. Temos então esse resumo da história na primeira parábola. A ovelha, que ela é trazida graciosamente pelo pastor. Uma ovelha que o texto diz que traz nos ombros. Eu não vou lembrar, eu deveria ter anotado quem foi que comentou isso. Mas ele, eu acho que foi o Spurgeon. Ele fez uma observação que eu achei até bonita, né? Que o pastor ele traz nos ombros essa ovelha porque ela estava cansada da viagem e coisa e tal. Ok, é poético, é bonito, é belo, e de fato, o Senhor traz nos ombros aqueles que estão cansados da própria vida. Mas também existe uma questão cultural aqui, em que ovelhas rebeldes, que vira e mexe, fugiam muito, ovelhas fujonas, o pastor quebrava-lhe as pernas e trazia no ombro porque ela não podia andar, para que, enquanto se recuperasse das pernas quebradas, no meio do rebanho, amansasse e aprendesse a ser ovelha. Bom, é uma realidade do texto.
O ponto é que aquela frase muito comum, né? Se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Irmãos, é uma realidade. É uma realidade. Num certo sentido. Num certo sentido, é uma realidade aqui. O texto diz então que todos se alegram à sua volta. E nós percebemos um contraste aqui. 99 ficaram no aprisco. E alguns vão tentar, 99 ficaram, e alguns vão dizer, não, mas Jesus, contando essa parábola, ele muito provavelmente, ele deixa com alguém tomando conta, né? Algum herege vai tentar dizer que ele levou para o aprisco, mas o texto não diz isso. O texto diz que as 99 foram deixadas no deserto. E alguém vai dizer, bom, as 99, então é a igreja, e essa uma fugiu. Irmãos, a comparação não é essa. A comparação é que a ovelha que foi trazida de volta é comparada a um pecador arrependido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu posso ter 99, mas se dessas 99 não houver arrependimento de fato, e não houver reconciliação de fato, vão ficar aí, no deserto. Porque aquela que se perdeu e eu fui atrás, essa é o pecador arrependido. E é nessa que eu me alegro, e não nas 99. E a parábola, ela tem uma ideia crescente, porque a parábola seguinte vai trazer de novo uma ideia bem parecida. Uma ideia bem parecida. As 99 aqui, então, são comparadas com justos. Veja, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe justo que não necessita de arrependimento? Não existe. O que Jesus está dizendo, e de uma forma até irônica aqui, é que arrependimento é coisa de crente. Crente é alguém que, a partir do momento que tem a percepção do seu pecado e da necessidade de um Salvador, e que em Cristo é reconciliado com o Salvador, ele vai conduzir todo o progresso da sua vida cristã em constante arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento pelos meus pecados e fé que eles foram perdoados em Cristo. E aqueles que não pensam assim, são os 99. Que simplesmente estão deixadas para viverem ao seu bel prazer. Entendendo que a parábola, as 3 parábolas vão trazer a ideia de um convite constante ao arrependimento. Constante ao arrependimento. Bom, Deus se alegra então quando nos arrependemos dos nossos pecados. Esse Deus, na segunda parábola, se revela a nós, faz com que a gente perceba que até o mais insignificante aos nossos olhos são preciosos para Deus. Simplesmente porque é dele, porque ele perdeu. E na parábola é uma moeda, que é uma moeda dessa mulher, e é dela, e ela vai fazer tudo o que for necessário para achar essa moeda. E alguém poderia dizer, nossa, mas essa moeda, ela tinha 10, ela perdeu só uma, é uma moeda que é fruto de um dia do trabalho. Precisava ela ter feito toda essa bagunça na casa para achar moeda e ainda achar mais pessoas para comemorarem o encontro de uma moeda. É porque, por mais insignificante que seja, por pertencer, no caso dela, da mulher, e, nesse paralelo, por pertencer a Deus, por mais insignificante que seja aos nossos olhos, a Ele é precioso. E veja, aqui não tem rico e não tem pobre, aqui não tem homem nem mulher, jovem ou velho, todos aos olhos do Senhor, mesmo que aos olhos do religioso, aquele que está pecando possa parecer inferior, aos olhos do Senhor não é. E Ele fez tudo o que era necessário para resgatar os seus. Nesse sentido, quando eu falei rico, pobre, homem, mulher, jovem e velho, eu deixei um serzinho de fora. Os bebês. Os bebês. Até mesmo os bebês. Aqui a gente poderia fazer uma aplicação talvez até longa, né? Anti-aborto. Anti-aborto, mas não vamos entrar nesse tema hoje aqui. Mas todos são preciosos aos olhos do Senhor.
Há então essa diligência de achar essa moeda, de achar o que estava perdido. A proposta da fé cristã é conhecermos o Deus que se moveu em nossa direção, e não o contrário. E é interessante que esse Deus que se move em nossa direção, nos procurando, é o mesmo Deus que ele faz festa. Ele faz uma grande festa. E se nós percebermos no final da parábola, se trata de uma festa em que o próprio Deus não se importa com quem está perto. Veja, verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alguns entendem esse texto que os anjos estão fazendo festa, não é? Não. O texto está dizendo que aonde estão os anjos de Deus, há um júbilo e há uma festa, e quem está fazendo esse júbilo e essa festa? É o próprio Deus. E os anjos estão vendo Deus extremamente feliz, porque um pecador se arrependeu. É interessante fazermos esse link quando olhamos lá para a parábola do pai que tinha os 2 filhos, e quando ele sai correndo para abraçar o filho que retorna, porque naquela época, um homem digno, honrado, ele não correria, ele caminharia. Mas o amor de Deus pelos seus que estão perdidos e retornam, faz com que ele não se importe nem com a sua própria dignidade. E nessa segunda parábola, diante dos anjos, Deus está soltando fogos, quando o pecador se arrepende. E, irmãos, deixa eu contar rapidamente aqui uma ilustração. Eu ouvi na semana passada, eu estava vendo com minha filha estava vendo um programa educativo lá, e nesse programa eles fizeram uma espécie de um teste. Eles colocaram várias crianças e colocaram um vídeo engraçado numa sala. E aí o vídeo começou, naturalmente, as crianças começaram a rir. Depois eles tiraram essas crianças, botaram um vídeo de lenha queimando, sabe? Um vídeo de lenha queimando. E eram 4 crianças, e eles combinaram com uma das crianças, sem as outras 3 saberem, que ela deveria, do nada, começar a rir daquele vídeo. E as 4 crianças sentaram, começou o vídeo de lenha queimando. E depois de 30 segundos de lenha queimando, a criança começou a rir, assim, de gargalhar. As outras crianças foram olhando para aquilo e, de repente, começaram a rir. E daqui a pouco estava todo mundo rindo daquilo. A ideia foi uma experiência social, mas a ideia do riso como algo contagiante. Inclusive, isso explica aí uma certa unção muito doida que teve aí no passado. Né? Tá vendo? Um riu. Um só riu. Já viu como é que espalha? Irmãos, imaginem o Deus eterno, poderoso, jubilando e festejando nos céus. Sabe o que significa? Que quando um pecador se converte, não somente a eternidade, mas toda a criação acaba sendo contagiada pela alegria de Deus. Deus se alegra quando pecadores são trazidos de volta. Dificilmente os anjos não iriam sorrir junto com ele. Então, a salvação, o encontro desse pecador, torna toda a existência um motivo de alegria. Em contrapartida, pensem, num certo sentido, não se alegrar com o que alegra o Senhor também é pecado. E temos que perceber que Jesus está respondendo aos fariseus. Não se alegrar com o que alegra o Senhor também é pecado. Também é pecado. E por último, Deus tem filhos rebeldes e desgrenhados. Mas também tem filhos rebeldes que tomam banho, sabe? Que se arrumam, que são limpinhos, que tem toda a aparência religiosa, que tem todo o jargão, que tem todo o discurso. Só que não consegue perceber
que, diferente daquele que se perdeu realmente, de fato, para fora da casa, se encontra perdido dentro da casa do Pai. Porque não percebe que a vida inteira, como o próprio Pai diz no fim da parábola, a vida inteira, o Pai diz, olha, o que é meu é seu, mas mais do que isso, você sempre me teve. O ponto é que alguém que confia sua fé nas práticas religiosas e não na obra e ressurreição de Jesus, é alguém que suporta Deus e suporta Jesus, numa tentativa de ganhar o céu. Alguém já perguntou, você já fez essa seguinte pergunta? Pastor, o que vai ter no céu? Né? O que vai ter no céu? E se o pastor dissesse assim, não, no céu vai ser assim, você vai chegar, vai ter uma sala branca, é assim, tipo novela da Globo, né? Tem nada, sala branca, sim. E aí está Jesus lá, e aí você vai chegar. E aí, num primeiro momento, vai ser aquela alegria, abraço, choro, e obrigado, Jesus, por me salvar, e aquela coisa toda. E depois dos primeiros minutos de cumprimento e de euforia, porque você chegou na terra prometida, né? Aí você já bateria assim na mesa, assim, talvez, se tivesse uma mesa, e olhar para Jesus. Jesus, muito obrigado de novo, inclusive, deixa eu te agradecer novamente, obrigado por me salvar, obrigado por me salvar. E agora? Aí Jesus, não, e agora estamos aqui. Não, sim, mas como é que a gente sai daqui? Cadê os parques? Cadê? E Jesus, não, agora a gente vai ficar aqui e a gente vai bater papo, para sempre. Eu acho que se a gente pregasse isso, dificilmente pessoas se converteriam, né? Porque vai que... Quer dizer que eu vou ter que suportar Jesus agora por toda a eternidade? Aquele que vive sua vida cristã a partir de práticas religiosas, numa tentativa de ganhar o céu, são pessoas que estão suportando Jesus e sua igreja no momento presente, tentando chegar lá. Que é exatamente o caso do filho mais velho. Houve uma partilha, culturalmente o filho mais velho recebeu 2/3 de tudo, e o filho mais novo 1/3. E o texto bíblico vai dizer que foi partido para os dois, e não somente para um. E dentro dessa cultura judaica, na verdade do Oriente, se esperava que numa situação dessa, o filho mais velho, ele fosse o agente pacificador entre o filho rebelde e o pai, ou no mínimo, aquele que iria atrás do que se perdeu para trazer de volta para o pai. O ponto é que o filho mais velho é tão ganancioso ou está tão perdido quanto o mais novo, porque se perdeu dentro de casa. Jesus é o nosso irmão, de fato, maior e melhor, irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho que, para fazer o Pai sorrir e trazer júbilo de alegria para toda a criação, ele abre mão dos seus bens para que tivéssemos dignidade e vida. Pensem por um instante por que o irmão mais velho ficou com raiva quando o irmão mais novo estava lá festejando com todo mundo. Porque se tudo já havia sido repartido, legalmente, principalmente para o irmão mais velho, o que ficou ali ainda era do pai. Legalmente, o pai ainda tinha o usufruto, mas já havia sido partido. Se já havia sido partido, o que era do irmão mais novo, ele já gastou. Ou seja, quando ele bota sandália nos pés, roupa nova e anel no dedo, de quem era sandália nos pés, roupa nova e anel no dedo? Era do irmão mais velho. De quem era o novilho? Era do irmão mais velho, porque já foi repartido tudo. A quem pertencia os valores gastos para toda aquela festança, que não foi só para a família, foi para toda a aldeia? Era do irmão mais velho. Tudo do irmão mais velho estava sendo consumido. Mas Jesus é maior e melhor, porque para festejarmos junto com o Pai e com toda a família,
Não somente comemos e bebemos o que era dele, não somente usufruímos agora nele do reino que era dele, porque ele abdicou do trono, assumindo a forma de servo. Mas não somente isso, nós vivemos através da vida dele, pelo corpo e pelo sangue. Qual é a resposta do irmão mais velho, no final da parábola? Jesus não conta, mas ele vai deixar o final da parábola aberto, para que os fariseus, os escribas e todos os que confiam em seus próprios méritos concluam eles mesmos essa parábola. E você, como que você concluiria essa parábola? Você renunciaria à sua justiça própria, pessoal, para se unir a um banquete messiânico de salvação? Ou você se excluiria por insistir em se achar melhor do que seus irmãos e se achar no direito de exigir qualquer coisa do Pai? Sabe essas pessoas que falam assim, não, eu nunca matei, nunca roubei, ou eu cumpro meus afazeres dentro da igreja, portanto, quem é Deus para não permitir que eu entre no céu? Ou você confia na sua própria justiça e vai perecer a ira eterna de Deus, ou você abandona a si próprio e a sua justiça para confiar na justiça que foi feita por Deus Pai, no Deus Filho, na cruz, para que você possa viver. As 3 parábolas mostram que Deus se alegra com o pecador arrependido. No entanto, o irmão mais velho mostra que uma pessoa não precisa se sentir perdida para estar perdida. Muitos podem estar perdidos e nem perceberem. O intuito de Jesus é, de fato, fazer com que repense, ou que o ouvinte repense a sua fé. Uma pessoa pode estar alienada de Deus, mesmo em território familiar. No entanto, todos, absolutamente todos estão convidados. Todos estão convidados. Tanto o pecador flagrante, quanto o decente irmão mais velho. Todos estão convidados para participar da festa. Porque todos precisam das mesmas condições e das mesmas bases para isso. A graça perdoadora de Deus. Amém? Amém. Passa a palavra, pastor Raimundo, para finalizar e fazer a oração final.